Joaquim ainda sentia o cheiro de lavanda impregnado nos lençóis quando ouviu a voz dela vindo da capela. Não eram orações, eram palavras baixas, trêmulas, um sussurro que atravessava a parede fina do quarto dos fundos, onde ele guardava as velas e os castiçais de prata que a sinhá insistia em manter polidos, mesmo sem visitas há meses. A voz dizia coisas que ninguém deveria dizer em voz alta, nem mesmo a Deus. Dizia onde a terra havia sido revirada. Dizia o peso do corpo sendo arrastado. Dizia o nome do marido como quem pede perdão por algo que jamais seria perdoado. Joaquim ficou parado, a mão ainda segurando o pano de algodão que usava para limpar os castiçais, o coração batendo num ritmo que ele não reconhecia como seu. Havia coisas que um homem como ele não podia saber. Havia verdades que matavam quem as carregava. E naquele momento, com a voz da sinhá atravessando a parede, ele compreendeu que acabara de receber um fardo que nunca conseguiria largar. A fazenda Santa Vitória pertencia aos Albuquerque desde antes de Joaquim nascer. Ele tinha 32 anos, todos eles vividos entre aquelas paredes de pau a pique e taipa, entre os canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava, e a casa grande que dominava o topo da colina como uma sentinela branca e silenciosa. Joaquim era escravo doméstico, privilégio que sua mãe, Benedita, havia conseguido para ele quando ainda era criança, depois de anos servindo a família com uma devoção que ele nunca soube se era amor ou apenas a forma mais segura de sobreviver. Benedita morrera quando ele tinha 15 anos, levada por uma febre que ninguém soube nomear, e deixou para o filho apenas 2 coisas: lugar na casa grande e um rosário de contas gastas que ela segurava mesmo nos últimos momentos, os lábios se movendo numa oração que nunca terminou. Sinhá Mariana era diferente das outras mulheres da região. Joaquim percebera isso desde o primeiro dia em que ela chegou à fazenda há 7 anos, trazida de São Paulo como noiva do senhor Antônio Albuquerque. Ela tinha 18 anos então, um rosto pálido e olhos que pareciam sempre procurar algo além do que estava diante deles. Não gritava com os escravos. Não exigia com a voz alta. Seus pedidos vinham baixos, quase tímidos, como se ela mesma não acreditasse ter o direito de pedir. Joaquim aprendera a ler aquele silêncio dela, a interpretar os gestos mínimos, o franzir quase imperceptível da testa quando algo a incomodava, o modo como seus dedos se fechavam devagar sobre o leque quando o marido entrava na sala. O senhor Antônio era um homem de presença pesada, não pela altura, que era mediana, nem pelo corpo, que começava a ganhar o peso dos excessos da boa vida, mas por algo que emanava dele, como o cheiro de fumo que impregnava suas roupas. Ele ocupava os espaços de um modo que fazia todos os outros parecerem menores. Na mesa, sua voz era a única que importava. Nas decisões da fazenda, sua palavra era lei. E no quarto que dividia com Mariana, seu domínio era absoluto de uma forma que Joaquim preferia não imaginar, mas que os gritos abafados às vezes denunciavam nas madrugadas sem lua. Joaquim servira aquele casal por 7 anos. Levara bandejas de café ao quarto deles, quando o sol ainda nem pensava em raiar. Acendera as velas do candelabro que iluminava os jantares, onde o senhor Antônio recebia outros fazendeiros. Homens de barba farta e risadas altas que falavam de safras e de negros fujões como quem fala de gado desgarrado. Varrera o corredor onde a sinhá caminhava toda a tarde, sempre à mesma hora, os passos lentos sobre o assoalho que rangia em certos pontos que só ele conhecia. Observara, sem jamais parecer observar, o modo como ela evitava o olhar do marido. O modo como seus ombros se curvavam levemente quando ele se aproximava.
o modo como ela segurava o rosário nas mãos durante as missas que o padre vinha celebrar uma vez por mês na capela da fazenda, os dedos apertando as contas com uma força que deixava marcas brancas nos nós. Houve um em que Joaquim acreditou que aquilo era normal, que todas as sinhás viviam assim, presas entre as obrigações de um casamento arranjado e os silêncios que pareciam pesar mais que qualquer palavra. Mas havia algo diferente em Mariana, algo que ele não conseguia nomear, uma tristeza que ia além do cansaço, uma ausência que morava nela mesmo quando estava presente, como se uma parte sua tivesse ficado em algum lugar distante e jamais tivesse voltado. 3 meses antes da noite em que escutou a confissão, Joaquim percebera uma mudança. Sutil, quase invisível, mas estava lá. A sinhá começara a passar mais tempo na capela, não apenas nas horas das orações, mas em momentos estranhos, quando o sol já estava alto e havia outras tarefas esperando por ela. Ficava ajoelhada diante do pequeno altar, o terço entre os dedos, a boca se movendo em palavras que Joaquim nunca conseguia ouvir completamente quando passava pelo corredor com alguma incumbência. O senhor Antônio reclamava, dizia que a esposa estava negligenciando suas obrigações, que uma mulher de fazenda tinha mais o que fazer do que ficar de joelhos o dia inteiro pedindo graças que Deus não concedia a quem não merecia. Joaquim escutara aquela discussão enquanto arrumava a sala de jantar, as mãos trabalhando automaticamente nas louças, enquanto a mente registrava cada palavra que vinha do quarto ao lado. Foi numa dessas tardes que Joaquim encontrou o lenço. Estava caído atrás do baú na capela, um quadrado de linho branco com bordados delicados nas pontas, manchado de algo que poderia ser vinho ou poderia ser outra coisa que ele preferiu não identificar. Pegou o lenço, dobrou-o com cuidado, e quando ia deixá-lo sobre o genuflexório, a voz da sinhá veio de trás dele, tão baixa que quase se perdeu no silêncio da tarde. "Pode guardar isso, Joaquim. Não serve mais para nada." Ele virou-se. Ela estava na porta da capela, o rosto ainda mais pálido que de costume, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, num gesto que lembrava as estátuas dos santos que decoravam o altar. Os olhos dela encontraram os dele por um segundo que pareceu durar muito mais. Havia algo naquele olhar. Não era pedido, não era ordem. Era algo que Joaquim reconheceria anos depois como cumplicidade involuntária, como o primeiro fio de uma teia que os prenderia para sempre. O senhor Antônio desapareceu numa terça-feira. Joaquim se lembrava do dia porque era o dia em que os escravos da roça recebiam suas rações semanais de farinha e carne seca, e ele estava ajudando a fazer a distribuição quando José, o capataz, veio correndo dizendo que o senhor não aparecera para a inspeção da moenda, como sempre fazia depois do almoço. Procuraram por toda a fazenda, nos estábulos onde os cavalos relinchavam nervosos sem saber por quê, nos galpões de armazenamento, entre os sacos de açúcar empilhados, no escritório, onde os livros de contabilidade estavam abertos na página de sempre, a pena ainda molhada de tinta ao lado do tinteiro. Procuraram até o anoitecer. E quando a escuridão chegou, trazendo consigo os sons noturnos do mato, tiveram que aceitar que o senhor Antônio Albuquerque simplesmente não estava mais ali. A sinhá Mariana recebeu a notícia na varanda da casa grande, sentada na cadeira de balanço que o marido nunca a deixava usar quando ele estava presente. Joaquim estava acendendo os lampiões quando José subiu os degraus e deu a informação, a voz hesitante, o chapéu nas mãos sendo amassado pelos dedos nervosos. "Não encontramos o senhor, sinhá. Procuramos em todo canto. Não tem sinal dele." Mariana não se moveu. Continuou balançando devagar na cadeira, os olhos fixos no horizonte onde o sol já tinha se posto, deixando apenas uma linha vermelha que sangrava no céu. O silêncio se estendeu.
José esperou, Joaquim esperou, até que ela falou, a voz tão calma que gelou algo dentro do peito de quem escutava. Continuem procurando amanhã. Talvez tenha ido até a vila e se atrasou no caminho. Não era comum o senhor ir à vila sem avisar. Não era comum nada do que estava acontecendo, mas ninguém disse isso. As buscas continuaram por 3 dias. Mandaram avisar nas fazendas vizinhas. O padre veio e celebrou uma missa pedindo pelo retorno são e salvo do senhor Albuquerque. Alguns escravos murmuravam sobre assombração, sobre corpo seco, sobre aquele negro velho que sumira anos atrás e que diziam ter sido visto caminhando à noite pelos canaviais, as correntes ainda presas aos tornozelos, arrastando no chão um som de metal que fazia os cachorros uivarem. Joaquim não acreditava nessas coisas, ou acreditava, mas sabia que o que havia acontecido era de outra natureza, algo mais terreno e mais terrível justamente por isso. Foi na 5ª noite que ele escutou. Não planejara ficar acordado até tarde. Tinha dormido mal nos últimos dias, o sono interrompido por sonhos confusos, onde via a sinhá caminhando pelos corredores da casa com algo pesado nos braços, algo envolto em tecido branco que pingava. Acordava suado, o coração disparado, e demorava a voltar a dormir. Naquela noite, tinha ido verificar se todas as velas da capela estavam apagadas, uma tarefa que o senhor Antônio sempre insistia que fosse feita antes de todos se recolherem, dizendo que não queria acordar com a fazenda em chamas por descuido de Negro. O hábito permanecia mesmo com o senhor ausente. Joaquim verificou as velas, apagou a última que ainda bruxuleava sobre o altar e estava guardando o acendedor no quartinho dos fundos quando escutou a porta da capela se abrir. Os passos eram leves, conhecia aquele caminhar. A sinhá entrou na capela e fechou a porta atrás de si. Joaquim ficou imóvel no quartinho, a respiração presa, sem saber se devia se anunciar ou simplesmente esperar que ela fosse embora. Então escutou quando ela se ajoelhou. Escutou o arrastar do vestido no chão de tábuas. Escutou o suspiro longo que vinha de um lugar muito fundo. Então escutou a voz dela, baixa, trêmula, falando com Deus, ou com o vazio, ou com alguma parte dela mesma que precisava desesperadamente dizer em voz alta o que havia sido guardado em silêncio. Perdoa-me, Senhor, porque pequei. As mãos dele eram pesadas, sempre foram, desde a primeira noite. A voz dela tinha uma qualidade estranha, como se estivesse vindo de muito longe ou de muito fundo. Joaquim se encolheu mais ainda no canto escuro do quartinho, o corpo tenso, sabendo que não devia estar ouvindo aquilo, mas incapaz de se mover. Eu pedi tanto. Pedi para meu pai quando ele ainda estava vivo. Pedi até para os santos que minha mãe rezava. Ninguém escutou. Escutaram e não se importaram. Uma pausa. O som de algo sendo segurado com força, talvez o rosário. Eu guardei o vidro por meses. Estava no baú da minha mãe, entre as roupas dela que trouxe quando vim para cá. Raticida, para os ratos do celeiro, ela dizia. Mas eu sabia, sempre soube. Estava ali se eu precisasse, se um dia não houvesse mais jeito. Joaquim sentiu o suor frio descer pelas costas. Cada palavra era uma peça de algo que ele não queria montar na própria mente, mas que se montava sozinho. Inevitável, terrível. A voz continuava. Coloquei no vinho dele. Não todo de uma vez. Seria suspeito. Fui colocando aos poucos. Nas últimas semanas, ele reclamava de dor na barriga. Dizia que o cozinheiro estava fazendo comida estragada. Mandou açoitar a Maria da cozinha porque achou que ela estava sabotando a comida. Eu assisti. Fiquei na varanda e assisti ela apanhar por algo que não fez. E não disse nada. Não podia dizer nada. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Joaquim conseguia escutar o próprio sangue batendo nos ouvidos. A sinhá respirava com dificuldade do outro lado da parede fina. Terça-feira. Ele tomou café comigo de manhã. Reclamou que o café estava amargo. Eu disse que era o açúcar que tinha acabado e tinham trazido outro tipo. Ele acreditou.
Sempre acreditava no que eu dizia porque nunca imaginava que eu pudesse mentir. Para que uma esposa mentiria? Para que uma mulher faria algo além de obedecer? Saiu depois do almoço. Disse que ia verificar a moenda. Eu sabia que não ia chegar lá. Sabia pelo jeito que ele cambaleou ao descer a escada da varanda. Pelos olhos dele, que já não focavam direito. Pela mão que segurou no corrimão com mais força que o normal. Joaquim fechou os olhos. Não queria ouvir mais, mas a voz continuava, inexorável, como água que encontra caminho mesmo através da pedra. Eu o segui. De longe, vi quando ele caiu. Foi perto do canavial velho, aquele que a gente não planta mais porque a terra cansou. Ele caiu de joelhos primeiro, depois para a frente. Ficou lá, a respiração ficando cada vez mais fraca. Eu me aproximei. Olhei para ele, ele me olhou de volta. Naquele momento ele soube. Vi nos olhos dele. Ele soube que tinha sido eu. Quis falar alguma coisa, mas não conseguiu. A boca se abriu, mas não saiu um som molhado, como de algo se rompendo por dentro. A voz dela quebrou. Era um choro seco, sem lágrimas, pior que qualquer pranto que Joaquim já tinha escutado. Esperei até ele parar de respirar. Demorou, pareceu demorar tanto. E quando terminou, quando ele ficou quieto, finalmente quieto depois de anos, fazendo barulho dentro da minha vida, eu não senti alívio. Achei que ia sentir. Achei que seria como tirar um peso, mas era só um vazio enorme que não tinha nome. Joaquim escutou o arrastar de algo. Ela devia estar se levantando. Mas a voz continuou, agora mais baixa ainda, quase um sussurro. Arrastei ele. Não sei como consegui, não sou forte, nunca fui, mas arrastei ele até o lugar. O lugar onde minha mãe me contou que enterraram a primeira sinhá dessa fazenda, a que morreu de parto há 50 anos. Ninguém lembra mais, ninguém vai lá. É só mato alto e terra que nunca foi mexida de novo. Cavei, com as próprias mãos. Com um pedaço de pau que encontrei, cavei até as mãos sangrarem, até as unhas quebrarem, e coloquei ele lá, cobri com terra, com folhas, com galhos. Ficou parecendo que nunca houve nada ali. O silêncio voltou. Durou tanto que Joaquim pensou que ela tivesse ido embora. Mas então a voz veio uma última vez, tão baixa que ele quase não escutou. E agora ele está lá, debaixo da terra, no mesmo lugar onde enterraram aquela que veio antes de mim. E eu estou aqui, viva, livre e completamente sozinha com o que fiz. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu não consigo me perdoar, mas também não consigo me arrepender. Joaquim escutou ela se levantar. Escutou os passos saindo da capela. Escutou a porta se fechando. Ficou parado no escuro do quartinho, o coração batendo tão forte que doía, a mente tentando processar o que tinha acabado de escutar. Ela tinha matado o marido, tinha envenenado ele aos poucos, tinha enterrado o corpo num lugar que ninguém conhecia, e tinha confessado tudo, pensando que estava sozinha com Deus, sem saber que havia ouvidos humanos do outro lado daquela parede fina. Ele não dormiu naquela noite. Ficou deitado no seu catre, no quartinho dos escravos domésticos, olhando para o teto de palha, vendo as sombras dançarem com o vento que entrava pelas frestas. Os outros escravos roncavam ao redor. José, murmurando algo em sonho. Maria, a cozinheira que tinha sido açoitada sem motivo, respirando com dificuldade por causa das costas ainda machucadas. Benedita, a menina nova que ajudava na lavanderia, suspirando baixinho. Nenhum deles sabia o que Joaquim sabia. Nenhum deles carregava aquele peso. Nos dias seguintes, a vida continuou com uma normalidade surreal. As buscas pelo Sr. Antônio foram diminuindo. Alguns falavam que ele devia ter fugido com alguma mulher da vila, outros que tinha sido atacado por bandidos na estrada. O padre veio de novo e celebrou uma missa pelas intenções do senhor desaparecido. A sinhá Mariana assistiu à missa na primeira fila da capela, o rosto coberto por um véu preto, as mãos segurando o rosário, a postura perfeita de uma esposa preocupada.
Joaquim servia o vinho da comunhão e evitava olhar para ela. Não conseguia. Cada vez que via aquele rosto pálido, aqueles olhos baixos, lembrava da voz na escuridão, confessando o que nenhuma confissão poderia absolver. Passou uma semana, duas. A fazenda se ajustou à ausência do senhor. José assumiu a administração, seguindo as ordens que a sinhá passava com uma firmeza que ninguém conhecia nela. As colheitas continuaram. Os escravos trabalhavam. A vida seguia seu curso como um rio que contorna a pedra que cai em seu leito e continua fluindo. Joaquim fazia suas tarefas. Acendia as velas, servia as refeições, limpava os castiçais de prata e carregava o segredo como se carregasse um morto nas costas, o peso aumentando a cada dia. Houve uma tarde em que a sinhá o chamou para o escritório. Ele entrou com a cabeça baixa, as mãos suadas, o coração disparado sem saber o que esperar. Ela estava sentada atrás da mesa que tinha sido do marido, cercada por papéis e livros de contabilidade. Joaquim, preciso que você leve uma carta para a vila. É para o tabelião, é sobre os papéis da fazenda. Ele pegou a carta que ela estendia, os dedos dela roçando os dele por um segundo. Naquele toque breve, alguma coisa passou. Não era palavra, não era gesto, era reconhecimento. Como se ela soubesse, como se tivesse sempre soubido que ele tinha escutado. Como se todo aquele tempo de silêncio entre eles tivesse sido uma espécie de acordo tácito, nunca dito, mas perfeitamente compreendido. Joaquim levou a carta. Voltou no dia seguinte com a resposta do tabelião. A vida continuou. Mas algo tinha mudado. Ele percebia no modo como a sinhá às vezes o olhava quando achava que ele não estava prestando atenção. Percebia no modo como ela escolhia as palavras quando lhe dava alguma ordem, mais cuidadosa, mais suave, como se estivesse falando com alguém que tinha poder sobre ela, não o contrário. Percebia no silêncio dela quando se cruzavam nos corredores, um silêncio que era diferente do silêncio que ela tinha com os outros. Passaram-se meses. O delegado da vila veio investigar o desaparecimento. Fez perguntas. Examinou o quarto do senhor. Conversou com os escravos. Joaquim respondeu o que sabia que era seguro responder. Não vira nada estranho. Não, o senhor não parecia preocupado com nada. Não tinha inimigos conhecidos. O delegado foi embora sem respostas. O caso ficou em aberto. Com o tempo, as pessoas pararam de perguntar. O senhor Antônio Albuquerque se tornou apenas mais um homem que tinha desaparecido no vasto interior do Brasil, onde coisas assim aconteciam e ninguém tinha tempo ou interesse para investigar muito fundo. Um ano depois da noite na capela, Joaquim estava arrumando os armários do corredor quando encontrou uma caixa que não reconhecia. Era de madeira escura, pequena, trancada com um cadeado simples. Estava no fundo do armário, onde guardavam as roupas de cama, escondida atrás das pilhas de lençóis bordados. Ele pegou a caixa, sentiu o peso dela e estava para colocá-la de volta quando escutou os passos da sinhá chegando. Virou-se. Ela estava na porta do corredor, observando-o com uma expressão que ele não soube decifrar. Pode abrir, Joaquim. A voz dela era calma. Ele hesitou. Ela deu um passo à frente. Não está trancada de verdade. O cadeado só serve para parecer que está. É só puxar. Ele puxou. O cadeado se abriu facilmente. Dentro da caixa havia papéis, cartas, documentos e um pequeno vidro vazio com resíduos de pó branco no fundo. Joaquim olhou para o vidro. Olhou para a sinhá. Ela se aproximou, pegou a caixa das mãos dele com delicadeza, fechou-a de novo. São coisas que precisam ser guardadas, ela disse. Não para serem esquecidas, mas para serem lembradas do jeito certo, no tempo certo. Ela o olhou nos olhos. Você escutou naquela noite, não foi? Não era pergunta, era afirmação. Joaquim não respondeu. Não precisava. Ela já sabia a resposta. Continuou falando, a voz baixa, mas firme. Há coisas nesse mundo que não têm julgamento de tribunal, Joaquim.
Há dores que não têm nome em nenhuma lei. Há injustiças que a justiça nunca vê porque escolhe não ver. Ela pausou. Olhou para a caixa. Minha mãe me deu isso pouco antes de morrer. Disse que tinha guardado a vida inteira. Disse que era para o caso de eu precisar. Ela sabia. Sabia o que acontece quando uma mulher é vendida como gado para um homem que a vê como propriedade. Sabia que chega um dia em que não há mais nada a fazer a não ser fazer o que precisa ser feito. Joaquim sentia a garganta apertada. Queria falar alguma coisa, mas não sabia o quê. Assim, colocou a caixa de volta no fundo do armário, cobriu-a com os lençóis, fechou a porta. Virou-se para ele. Você pode me denunciar, Joaquim. Pode contar o que escutou. Pode fazer com que me levem para a cadeia, para a forca. Seria seu direito. Seu dever, talvez. Ela esperou. Ele ficou parado, o corpo tenso, a mente correndo. Mas você não vai, ela continuou. Não porque me deve lealdade, não porque tem medo, mas porque você entende. Entende o que é viver sob o domínio de alguém que tem poder sobre cada momento da sua existência. Entende o que é não ter voz, não ter escolha, não ter escape. Ela se afastou, caminhou até a janela do corredor. Lá fora o sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho e dourado. Houve um tempo em que eu rezava para ser diferente, ela disse. Rezava para ser mais forte, mais corajosa, para conseguir suportar. Mas suportar tem um limite. E quando você chega nesse limite, ou você se dá ou destrói o que está te destruindo. Ela virou-se de volta para ele. Eu escolhi viver. E vou carregar essa escolha até morrer. Mas não vou me desculpar por ela. Joaquim ficou sozinho no corredor depois que ela saiu. Ficou olhando para o armário, onde a caixa estava escondida. Para a janela, onde o sol desaparecia. Para suas próprias mãos que tinham servido aquela casa por tanto tempo. Lembrou da mãe, Benedita, segurando o rosário até o último suspiro. Lembrou dos gritos abafados que vinham do quarto da sinhá nas madrugadas. Lembrou da Maria sendo açoitada por algo que não fizera enquanto a verdadeira culpada assistia em silêncio, porque revelar a verdade seria revelar tudo. Nos anos que se seguiram, Joaquim nunca falou sobre aquela noite na capela. Nunca mencionou o que tinha escutado. Nunca olhou para o lugar do canavial velho, onde sabia que a terra guardava seu segredo. A fazenda prosperou sob a administração da sinhá Mariana. Ela se tornou conhecida na região como uma mulher de pulso firme, mas justa. Libertou alguns escravos. Melhorou as condições dos que ficaram. Nunca se casou de novo. Vivia sozinha na casa grande, cercada pelos móveis que tinham pertencido ao marido, pelos retratos dele que permaneciam nas paredes, pela memória dele que ela mantinha viva para os outros enquanto guardava para si mesma a verdade do fim dele. Joaquim envelheceu naquela casa, viu a Lei Áurea ser assinada, viu a escravidão acabar, pelo menos no papel. Recebeu sua carta de alforria das mãos da sinhá numa tarde de maio. Os dois parados na varanda da casa grande, o silêncio entre eles carregado de tudo que nunca tinham dito e nunca diriam. Você pode ir, Joaquim, ela falou. É livre agora. Pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. Ele segurou o papel. Sentiu o peso dele que era tão leve, mas significava tanto. Olhou para ela. Para aquela mulher que ele tinha visto chegar como noiva assustada e que agora era uma senhora de cabelos grisalhos, o rosto marcado pelo tempo, mas ainda com aqueles mesmos olhos que pareciam procurar algo além do visível. Ele ficou. Não porque tinha que ficar, não porque não tinha para onde ir, mas porque aquele lugar, aquela casa, aquele segredo compartilhado os tinha amarrado de um jeito que nenhuma lei poderia desfazer. Eles eram cúmplices, não de um crime, mas de uma verdade. Verdade de que, às vezes, sobreviver exige fazer coisas que o mundo nunca vai entender nem perdoar. A verdade de que há mortes que são assassinatos, mas também são libertações. A verdade de que a justiça que os homens fazem nem sempre é a justiça que importa.
Assim, a Mariana morreu numa noite de inverno, 20 anos depois do desaparecimento do marido. Joaquim estava ao lado da cama dela, segurando a mão que já não tinha força, vendo a respiração ficar cada vez mais fraca. Ela abriu os olhos uma última vez, olhou para ele e sussurrou com a voz que mal se escutava. Você guardou tudo esses anos. Obrigada. Joaquim não respondeu. Apertou a mão dela com delicadeza e ficou ali até o fim. Ele enterrou a sinhá no cemitério da fazenda, ao lado dos outros Albuquerque. O padre celebrou a missa. Os vizinhos vieram apresentar condolências. Falaram de como ela tinha sido uma mulher admirável, uma administradora competente, uma pessoa de fibra. Joaquim escutou tudo em silêncio. Depois que todos foram embora, caminhou sozinho até o canavial velho. Parou no lugar que sabia ser o lugar. A terra ali estava coberta de mato alto, de cipós, de coisas que crescem onde ninguém mexe. Nada denunciava o que havia ali embaixo, nada jamais denunciaria. Ficou parado, olhando para aquele pedaço de terra que guardava um homem que o mundo tinha esquecido. Há histórias que não terminam, que ficam vivas mesmo depois que todos os envolvidos morrem. E são passadas adiante não como lendas, mas como sussurros, como fragmentos, como coisas que são ditas pela metade e deixadas para quem escuta completar o resto. Joaquim às vezes pensava em escrever tudo, deixar registrado em algum lugar. Mas para quem? Para um mundo que julgaria sem entender? Para uma justiça que condenaria sem ver? Ele guardou. Guardou como a sinhá tinha guardado a caixa. Guardou como sua mãe tinha guardado o rosário. Guardou como se guarda tudo que é pesado demais para carregar, mas impossível de largar. E quando morreu, muitos anos depois, numa tarde de sol que entrava pela janela do quartinho onde tinha passado a vida, levou consigo o segredo, ou quase. Porque antes de fechar os olhos pela última vez, chamou a menina que o cuidava, uma neta de escravos da fazenda que agora eram livres, mas continuavam ali porque não tinham outro lugar. Segurou a mão dela e disse com a voz fraca: tem uma caixa, no armário do corredor da casa grande, no fundo, atrás dos lençóis. Não abra agora, mas guarde. Um dia alguém vai precisar saber que nem toda verdade pode ser dita em voz alta, mas isso não significa que deva ser esquecida. A menina não entendeu. Acenou com a cabeça. Prometeu guardar. E quando Joaquim morreu, ela foi até o armário. Encontrou a caixa. Abriu, viu os papéis, as cartas, o vidro vazio. Não entendeu o que significava. Fechou a caixa, guardou-a em outro lugar. E a caixa foi sendo passada adiante, de mão em mão, de geração em geração, cada pessoa que a recebia, sentindo que havia algo importante ali, mas sem nunca saber exatamente o quê. Tem segredos que são enterrados, mas não morrem, que ficam debaixo da terra como raízes esperando, que um dia, quando alguém cavar fundo o suficiente, vão ser encontrados. Mas até lá ficam ali, mudos, pesados, necessários, porque há coisas que o mundo precisa esquecer para continuar funcionando. E há coisas que precisam ser lembradas, mesmo que em silêncio, para que nunca se repitam, ou para que, se repetirem, aqueles que vierem depois entendam que nem sempre o certo e o errado são fáceis de separar. Que às vezes a linha entre um e outro é tão fina que só quem está pisando nela consegue sentir. E no canavial velho, onde a terra nunca mais foi mexida, onde o mato cresceu selvagem e espesso, onde o vento passa fazendo os galhos balançarem com um som que quase parece um sussurro, a terra guarda o que guardou por tanto tempo. Não com vergonha, não com orgulho, apenas com a indiferença que só a tem. Porque a terra não julga. A terra apenas recebe o que lhe é dado e guarda, para sempre ou até que alguém decida procurar. E quando se procurarem, encontrarão apenas ossos. Restos de um homem que existiu e deixou de existir, mas não encontrarão a dor que levou a ele estar ali.
Não encontrarão os anos de violência silenciosa. Não encontrarão as noites de desespero. Não encontrarão a decisão que uma mulher tomou quando não havia mais nenhuma outra decisão a tomar. Há relatos que foram preservados, não como história oficial, mas como memória sussurrada, guardados por aqueles que sabem que certas verdades não cabem em livros de fazenda ou documentos de cartório. Registros que falam não apenas do que aconteceu, mas do porquê, que tentam, com as palavras limitadas que temos, capturar o peso de vidas vividas sob domínios que não escolhemos, que procuram entender não para justificar, mas para não esquecer que antes de julgarmos quem fez o que devemos, primeiro tentar ver de onde aquela pessoa estava olhando quando fez. Esses relatos existem, foram reunidos ao longo de anos, passados de mão em mão como aquela caixa de madeira escura. Guardados para quem precisar entender que a história que contamos sobre o passado é sempre mais simples, mais limpa, mais fácil de digerir do que a verdade que vivemos quando o passado era presente. E que talvez o mais importante não seja decidir se a Sinhá Mariana era assassina ou sobrevivente, se Joaquim era cúmplice ou testemunha, mas sim reconhecer que eram ambos pessoas presas em circunstâncias que nenhum deles escolheu, fazendo o possível para atravessar dias que pareciam não ter fim. O sol nasce todo dia sobre o que foi a fazenda Santa Vitória. A Casa Grande ainda está lá, habitada agora por outros. O canavial velho continua abandonado. A capela foi reformada. Os nomes nos túmulos do cemitério vão ficando ilegíveis com o tempo. E a história oficial registra apenas que o Sr. Antônio Albuquerque desapareceu em circunstâncias misteriosas numa terça-feira de 1878 e nunca mais foi encontrado. O resto é silêncio. Ou é algo que fica entre o esquecimento e a memória, esperando por quem tiver coragem de escutar sem julgar, de entender sem condenar, de carregar sem desmoronar, porque há fardos que, uma vez recebidos, nunca podem ser completamente largados, e há verdades que, uma vez ouvidas, mudam para sempre quem as escutou. Joaquim sabia disso, assim a Mariana sabia disso, e agora, quem leu até aqui, também sabe, e vai carregar, como se carrega tudo que é pesado e verdadeiro, em silêncio, com cuidado, até o momento em que precisa ser passado adiante.